Livro de Gênesis, capítulo 32, versos 22 em diante, diz assim: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize, rogo-te como te chamas. Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua Palavra e pelo livre acesso a ela. Importante, Senhor, ouvirmos a Tua Palavra, porque ela é que desenvolve a nossa fé. Mas importante, Senhor, também é que Teu Santo Espírito leve essa semente da Tua Palavra aos nossos corações, para que de fato sejamos transformados segundo a vontade e o propósito do Senhor. Fala, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto bastante conhecido, bastante falado, porque ele fala de bênção, e bênção é algo que todos nós gostamos de ver. Eu não precisaria fazer uma enquete aqui, quem quer ser abençoado, porque não tem, com certeza, ninguém que deixaria de querer ser abençoado por Deus. Clamamos pelas bênçãos de Deus todos os dias. Clamamos, e isso não é nada errado, né? Vivemos a bênção de Deus todos os dias, e num grande número delas nós nem mesmo nos atentamos. Precisamos parar e fazer uma reflexão, uma análise para ver quantas bênçãos o Senhor nos tem dado. Aquelas que expressamos são poucas diante de tudo aquilo que Deus faz por nós. Então, dificilmente alguém deixaria de dizer que não quer ser abençoado, não deixaria de desejar ser abençoado. A questão que também parece óbvia, mas não é o quanto de fato você se sente abençoado por Deus. Essa parece uma pergunta com resposta óbvia. É claro que eu me sinto abençoado por Deus. Eu sou abençoado por Deus. Mas ela não é tão óbvia como parece. Tem de fato, a maioria de nós, todos nós somos abençoados por Deus. Todos nós de fato recebemos as inúmeras e abundantes bênçãos de Deus. Mas quantos de nós realmente se sente realmente abençoado a ponto de se apossar das bênçãos de Deus e das promessas dele? Quando nós olhamos para a vida de Jacó, percebemos qual é o empecilho que obstrui a nossa sensação, o nosso sentimento real e inigualável, inescapável de sermos abençoados, de vivermos as promessas de Deus. Jacó era um cara abençoado.
Ele já nasce agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. Esaú nasce primeiro, como primeiro ele tinha o direito à primogenitura diante dos princípios, das leis judaicas. Jacó nasce agarrado, tanto que ele almejava, o tanto que ele considerava, o tanto que ele valorizava. Jacó cresce querendo a bênção. Esaú, Jacó fez tanto que recebeu a bênção do seu pai no lugar do seu irmão. A tão desejada, almejada bênção da primogenitura, que não poderia mais ser dada ao irmão, pois foi dada a ele, conforme tanto ele queria. Jacó vai para a terra do seu parente Labão e lá encontra a mulher que ele apaixona e ele consegue o seu esforço, com o trabalho, com tudo, mas ele casa com a mulher que ele queria. Levou Lia, a irmã, junto, teve que levar, mas a Raquel que ele tanto queria, teve. Jacó, então, já tinha a bênção da primogenitura. Tem um valor espiritual enorme. Ele tinha a mulher que ele queria e ele também ficou rico. Ficou riquíssimo, ficou cheio de bens ali, trabalhando, não só para ter o direito à esposa, mas também ficou rico. Pertence, família grande, filhos inúmeros, dinheiro, gado, posse. Jacó teve uma experiência antes de chegar na terra de Labão. Jacó teve uma experiência de uma visão com Deus de escada. Deus deu a ele a promessa que dera a Abraão, que ele seria líder de uma grande nação, vai de uma grande nação. Olha só, ele teve a promessa da primogenitura, promessa reafirmada, confirmada por Deus. Ele teve a mulher dos seus sonhos, ele teve família numerosa, ele estava rico. Então, para que lutar tanto por uma bênção? Porque ele não se sentia abençoado. Simples. Porque tudo isso que ele conquistou não foi da melhor forma possível. Simples. Porque o seu passado o condenava o tempo todo. Ele enganou o pai para ter a bênção do irmão. Ele trabalhou para o sogro, enganou o sogro para ter mais, fez a sua artimanha para ter mais do lado dele, dos gados, de tudo. Ele fugiu da terra dele, fugiu do irmão, foi para a terra do tio, sogro, fugiu de lá também, levando a sua família. Ele vivia fugindo, do que é isso que o passado faz com o homem e a mulher de Deus. Um homem e a mulher de Deus só pode se sentir abençoado quando o passado dele, os efeitos nocivos do passado, a prisão do passado, foi destruída. A luta de Jacó com o anjo não era uma luta, senão uma luta contra o passado. Uma luta contra o passado dele. Você não pode agarrar-se ao que você é, agarrar-se às promessas do que você vai ter em Deus, se você está agarrado ao que você era. E muitos de nós vivem essa luta. Quantos de nós não lembra o que obteve de forma ilícita? Quantos de nós não conseguem se livrar da memória de um erro passado,
de uma infidelidade, de um adultério, até de uma coisa simples como colar na prova, de uma mentira, de um efeito nocivo do passado, de uma realidade difícil, de algo que a gente fez, deixou de fazer. Quantos de nós não carregamos essa prisão, estamos agarrados a esse passado, estamos abençoados. Deus nos abençoa todo dia, mas não conseguimos nos livrar dessas garras do passado. Jacó sabia que para voltar à sua terra, que era o destino dele, parar de fugir, encarar o seu irmão, ele tinha que primeiro encarar Deus face a face. Isso é lutar com Deus. Encarar Deus face a face, para que ele pudesse ter a coragem de encarar o seu passado com o irmão. Já fazia 20 anos que ele fugia da sua terra. E ele não sabia como o irmão dele faria, que o irmão dele queria matá-lo, vingar pelo que ele fez. Porque ele pegou o direito à primogenitura e o irmão Esaú não podia ter mais a bênção da primogenitura. Como encarar a vida pela frente, as promessas de Deus, se eu estou preso, agarrado às coisas do meu passado? É por isso que muita gente vive dizendo, Deus me abençoa, vive vendo as bênçãos de Deus acontecendo e não consegue ter mudança na sua vida. Porque para você ter mudança, você precisa desvencilhar-se da prisão do passado, o que você fez, o que você viveu, o que você fez outros viverem, como você chegou a determinadas coisas. Sua reputação, seu nome, seus pecados do passado, seja a idade que você tiver. Tem muita gente que é nova, não, ainda não tive muito estrago na minha vida, e aquelas vezes que você mentiu, que você enganou, não contam, ela continua ali. E a única maneira de escapar dessa prisão, desagarrar-se desse passado, encarando primeiramente Deus face a face. É por isso que não entendemos como Jacó, sendo tão abençoado, recebendo a bênção de primogenitura, recebendo a promessa de Deus, do que tudo que acontecer, audível, visível dele que ele teve. É por isso que ele, tendo a esposa que ele queria, tendo uma família enorme, conseguindo prosperidade financeira, ele tem que voltar para casa, mas vivia fugindo. E a pergunta que não quer calar: você continuará fugindo do seu passado ou você vai lutar? E esse lutar é lutar com Deus face a face, para que você pare de fugir do seu passado e comece a enxergar pela frente as promessas que Deus tem para você. Todos nós temos passado. O que importa é o que esse passado está fazendo conosco. O que importa é o quanto estamos agarrados a ele. Não importa o que a vida te fez, o importante é o que você vai fazer com o que a vida te fez. E para que você se livre desse passado, você tem que lutar, você tem que encarar Deus face a face. É isso que Jacó fez. Por isso que a mudança de identidade de Jacó, você não vai chamar Jacó, mas Israel, aquele que lutou com Deus. Ele não precisou depois lá na frente ser chamado, ele foi chamado de Israel. A mudança não era uma mudança só de nome, de identidade, era uma quebra do seu passado, era um rompimento, uma libertação do seu passado. Agora você de fato é um novo homem. De fato, agora você pode se apossar das promessas. De fato, você pode olhar para frente. De fato, você pode parar de fugir. Quem foge, finge.
mente, engana e engana-se o tempo todo. Não sou mais. Não, Deus está me abençoando. Eu vejo todo mundo falar disso, mas continua preso ao passado. Não consegue ser o que é em Cristo, porque ainda está preso no que era no passado. Continua vivendo da mesma forma, continua sendo influenciado, ainda que tente, se esforce para mudar de vida, não consegue, porque a chama, a mancha do passado ainda faz muita diferença em sua vida. E a única forma de se desvencilhar disso é encarando, lutando com Deus, face a face. É isso que esse texto nos ensina. Não adianta você ter a consciência de que você é abençoado. Por que ela não faz efeito na sua vida? Porque ainda que você seja abençoado, ainda que você tenha consciência de tudo que você tem conquistado em Deus, você ainda não consegue ser o que você é em Deus, e não consegue ir para aponsadas promessas de Deus. Você ainda está fugindo do seu passado. Fugindo. Por isso que Jacó